chuva, tá? E tem mais umas questões para entregar agora na quinta. Então, assim, tem três atividades que eu pedi já. Ah, o negócio da chuva, esqueci do negócio da chuva. Ô, prof, qual o negócio da chuva? Do Não, tu me livro. mandou, Isabel. Você tá no escuro, Isabel? Mandei já? Já. Mandei. Ah, vou... Aquelas só. questões do livro, do pote, gente, tem que me mandar. Então, assim, ó, tem 3 coisas que eu pedi com essa de quinta-feira. Não deixem para a última hora para mandar, porque depois, chega no final, vocês vão ter muita coisa para mandar para mim, para mandar para Padilha, para mandar para Prof de Artes. E daí vocês vão se atrapalhar todos. Cuidem, né? Tem vários que estão tudo certinho. Tá, o negócio da... É. tá, o negócio da chuva. Eu já te mandei, sim. Quem que falou agora? Ô, prof. Eu, a Júlia Garcia. Isso, a Júlia Garcia tá tudo certinho. Oi. Prof, qual que é a página da experiência da chuva mesmo? Pode me lembrar. Deixa eu ver aqui. Ô, prof. É página 54. Pode fotografar e me mandar, tá? Oi. No final da aula, eu posso mostrar um videozinho da Maria, que a minha mãe Claro fez? que pode, com Eu vou certeza. mostrar. A prof para de gravar para não ficar gravado para todo mundo e a gente olha a Maria, com certeza. Gente, então assim, ó, tinham algumas atividades, tá? Para vocês terem feito, né? Sobre o ciclo no planejamento, que foi no planejamento. Eu vou abrir aqui, tá? Só um pouquinho. Arthur, tu tá aí, né, Arthur? Então, assim, ó, Arthur, tu não mandou nada ainda. Começa a te organizar para não dar como no outro trimestre, tá? Fica muito atrasado, daí daí fica muita coisa para te mandar. É. Depois tu sabe o que que dá, né? Daí. Eu esqueci de dizer pra minha mãe mandar de novo, prof. Meu Deus. Não tem problema. O importante, eu lembro sempre para vocês não esquecerem, porque aqui, ó, tem uns que estão bem certinho. Muitos entregaram o do feijão e e ainda não mandaram o do pote, da chuva, né? Mas tem que me mandar para ficar tudo certinho. Eu sou muito rápido para mandar. Ô, prof, qual o da chuva? Aquela do pote, gente. Ilustração? E aquela do pote, da experiência, ó. Essa da experiência da página 54, olhem no livro. Ali era. Tá aqui. Essa tem que fotografar e mandar. Molhado, o pote? E tem que responder, mas eu vou ver. Tem que responder as questões e mandar. E outra coisa é que para quinta-feira tem várias questões ali que eu mandei, que é tipo uma provinha, tá? Então fiquem de olho. Outra coisa que eu ia falar o Caetano tá aí? Não, acho que não, né? É cuidar para não esquecer, né? Porque senão vão acumulando as coisas. Bom, vou abrindo aqui o planejamento para a gente falar, depois eu faço a chamada. Esperar mais um pouquinho. Então, tinham 5 questões bem simples, tá? Para fazer. E me responder. Quem é que está com planejamento? Era para ter feito no caderno, né? A primeira, vou ler a primeira. Depois a gente vai revisando sobre o ciclo da água, sobre as mudanças, sobre o ciclo, tá? O que precisar. Quais são os estados físicos da água? Aqui eu estou falando só dos estados, não das mudanças. Na página 58, prof? Não, essa aqui não era para... Essa aqui eu mandei no planejamento. A página 58 eu nem mandei. Nem começamos ainda. Ah, aqui tu falou do pote da chuva. 54. Escreve ali, ó. Mandar para prof, para vocês não esquecerem. Escreve de lápis ali em cima, não tem problema. Eu vou fazer, porque eu ainda não fiz, mas tudo bem. Isso. A gente até já corrigiu mais ou menos aqui, né? Eu não falei bem as respostas, mas a maioria a gente até falou. Bom, adiante então. Os estados. Agora tem as questões do planejamento, que eram 5. A primeira é: quais são os estados físicos da aula? Vocês deviam ter copiado para o caderno. Ah, Joaquim, não esquece de me mandar as coisas. A questão, o feijão, do pote, você mesmo. E tem mais uma para essa semana. Então, tem 3 coisas que eu já pedi, galera, para vocês não esquecerem, tá?
Tá, Ô, prof. prof, aqui o feijão eu apresentei. Tem que mandar? Não, o feijão tem que mandar um relatório. Mas eu já mostrei. Prof. Não, mas o feijão não era mostrar a foto, gente. Era para fazer um relatório sobre os três, o crescimento dos três, diariamente. Não, mas ele Prof, falou eu não aqui sei, eu em acho que meu aula feijão o tá relatório. morrendo. Não, ninguém falou em aula o relatório, gente. Prof, Oi, eu podia ler a 4? pode, tá? A gente não leu os feijões em aula, senão ia ficar muito demorado. Vocês só mostraram a foto. Tem que fazer um relatório. Primeira semana, o que aconteceu? Segunda semana, né? Qual cresceu menos, qual cresceu mais, e anexar as fotos, lembram? Ou um desenho, né? A prof mandou ali as fotos ou um desenho, tá? Então, verifiquem aí. Bom, a primeira, então, bem fácil. Quais são os estados físicos? Aqui eu não estou falando da mudança. Quem gostaria de ler a primeira? Prof, eu. Tá, então eu ouvi o Joaquim e o outro, quem foi? O B. Então, quem lê? Posso ler ou B ler? Vamos deixar B para ler, depois. depois eu leio a próxima. Tá, eu então leio a tá. próxima. Posso ler a Depois- 2? É que o Jô já vai ler a 2. Isso, Ele daí deixou a ler Dani, dois, a Dani lê a 3. Bernardo, vai lá. Quais são os estados físicos da água? Sólido, líquido e gasoso. Boa, muito bem. Bem simples, né? Quais são as mudanças de estado físico da água? Agora, dar o nome das mudanças. Vaporização, solidificação, fusão e condensação. Isso. Prof, rapidinho. Oi. Na vaporização, depois da vaporização, eu botei entre aspas evaporização e ebulição. Porque é meio que a vaporização. A vaporização, mas. Pode colocar. Eu me perdi, pode repetir? Posso. A primeira era os estados físicos, dois. né? A 2? A 2 ficou. Vamos começar pela solidificação, fusão, condensação. E qual que eu esqueci? Vaporização. 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 Prof, o seu livro copia minha mente, porque eu botei assim mesmo: solidificação, fusão, condensação e vaporização. É? Muito bom. Seu livro veio na minha casa me espionar. Prof, eu também fiz a tarefa de ciências de hoje. Que bom, Arthur. Que vire rotina você fazer a tarefa. Então eu quero responder. Só um pouquinho. Já vamos chamar. Agora a 3 é a Dani, que ela já tinha pedido. Tá, eu vou começar. Pode ler a pergunta ou já vai Pode ler a pergunta, querida. Tá. Rapidinho. Só um pouquinho. Tá aí, Dani? Ela disse que ia fazer uma coisa. Ah, tá. Então tá. Posso ir, prof? Pode, querida, pode ler. Qual fator é responsável pelas mudanças dos estados físicos? A influência de fatores externos, como pressão e temperatura, faz com que a matéria se apresente ora em hora ou em outro estado físico. Na solidificação, condensação e sublimação, sempre há perda de calor e isto é desmensurização da temperatura ou aumento da pressão. Isso. Então a temperatura. Posso falar meu resultado? Desculpa. Hoje escrevi eu só botei a temperatura. Mas é só a temperatura, isso mesmo. Tipo a Dani lá. Peraí, Cálculo gente. O calor vai dar certo? Temperatura. É isso? É calor e frio? É isso mesmo que eu entendi? Mas calor e frio a gente chama de. Só um pouquinho, gente, calma. A gente coloca o nome de. Temperatura, porque ela pode ser baixa ou alta. Temperatura, isso mesmo. Claro que eu não daria errado para quem colocou calor e frio, mas vamos colocar o termo, né, que vai fazer essa mudança, que é a temperatura. Fala, Joaquim.
Eu posso Diga. falar 4? Só um pouquinho que o Joaquim tá me chamando ali. Fale, querido. Lembra daquele desenho que a gente teve que fazer? Sim, já eu vou pedir para olhar. Ah, tá. É porque eu fiz Muito mais bom. detalhado. Ótimo. Vou querer ver já quando a gente Sabe acabar aquele aqui. desenho que a gente... sabe o desenho que a gente teve que fazer na outra aula? Então, eu nem pintei ele, mas eu deixei ele bonito. Aí, eu fiz... Sabe o desenho da 5? Eu fiz Aham. muito bem. Ótimo. Muito bem. É isso que eu gosto. Manu, Tá. Não. Explique cada mudança de estado físico e a temperatura responsável por essa mudança, se ela aumenta ou diminui. isso. Eu coloquei vaporização. Temperatura aumentada, assim como a evaporação e a ebulição. Boa. Solidificação. Temperatura diminuída. Fusão, a temperatura é aumentada. Porque o gelo sai do frio, né? Vai Isso. pro quente, daí ele derrete. Boa. Daí condensação, temperatura aumentada também. Daí o sol esquenta e ela Prof, Só um pouquinho, Bernardo. condensa. Ó. prof, Oi. então, eu não botei assim, eu fiz assim, ó, líquido. É a água dos rios e mares dos mares, também aqui bebemos. Aumenta. Gasoso. Forma Peraí. de vapor. Não, só um pouquinho, Bernardo. Mas aqui não está falando das mudanças. Aqui está falando das mudanças e não dos estados. Ah, Ó. Peraí. Quem mais? Gostaria de ler a sua? Eu queria ler porque eu acho que tá errado, mas. Por quê? Eu quero ler. Porque eu não. Eu fiz assim, ó. Evaporação. Quando a água no estado líquido se transforma em vapor lentamente. Ebulição. Quando a água no estado líquido se transforma em vapor com bolhas. Calefação. Quando a água no estado líquido se transforma em vapor de imediato. Condensação. Quando a água no estado gasoso se transforma em água líquida. Solidificação. Quando a água no estado líquido se transforma no estado sólido. Fusão. Quando a água no estado líquido ou sólido que estão em refrigeração vêm para a temperatura ambiente e derretem. Na realidade, tu falou os casos, como acontece, né? Achei que era para fazer isso. Não, era para falar bem como a Manu colocou. Tá? O que acontece? Só que aqui a da Manu só tem uma que é a condensação, ó, gente. A condensação, como é que acontece? A condensação, assim, ó. A água sobe na forma de vapor, né? E, por exemplo, quando vocês fizeram a experiência da tampa do vidro, tá? O que aconteceu? Ó, subiu na forma de vapor, tá? Eu tenho aqui até uma térmica aqui, ó. Subiu na forma de vapor, vamos ver se dá para ver o vaporzinho aqui. Ó, subiu na forma de vapor, tá? O que acontece aqui, ó? Quando encontra essa tampa aqui, ó, o vapor vai formar gotinhas. A tela tá travada. Então, a temperatura aumenta. O áudio tá travado, professora. E sua câmera também. Tá travada ainda? Ainda tá. Ó, o áudio melhorou, mas agora é tipo. Arthur, sem detalhe, Arthur. Tá travada. Arthur, não precisam dar detalhe. Estão me ouvindo ou não? Estamos. Sim ou não? Finalmente, melhorou. Ouvindo. Sim, estamos te ouvindo. Ótimo, então tá. Então deixa o microfone mudo. Então aqui, ó. A água aquecida sobe na forma de vapor e encontra a tampa. O vapor vai formar o quê? Para condensar. O vapor forma gotinhas. Então a tampa tem que estar mais fria ou mais quente? Fria. Tem que estar mais fria. Isso.
Então, a única coisa que a Manu colocou ali, eu não me lembro se ela colocou, eu entendi que ela tinha colocado a temperatura aumenta, mas daí a temperatura diminui para formar a condensação. Então, recapitulando, eu acho que eu não sei se ela colocou certo ali, eu achei que eu tinha ouvido aumenta. Então, repetindo. Não, Manu? Beleza. Então, a prof que se confundiu. Boa. Então, aqui de novo, ó. Pode. Depois eu repito para quem não fez certo aí. Vai lá. A da Manu ficou bem certinha. Vaporização é o estado líquido pro estado gasoso. E a temperatura é aumentada, tipo, quente. Ponto. Perfeito. Quente. Ó o que ele colocou, ó. Só um pouquinho, ó. Vaporização. Ele ainda explicou, nem precisava. Então, é líquido para o gasoso, e é o caso da água aqui, ó. A temperatura aumenta para sair esse vapor. Foi colocado líquido aqui, né? Eu aqueci, eu até estava tomando um chimarrãozinho ali, né? Eu aqueci a água e, ó, saiu na forma de vapor. Então, aumentou a temperatura na vaporização. Muito bem. Continua, Joaquim. Deixa eu ler o meu. Só deixa o Joaquim terminar, tu pode ler sim. Solidificação. Quando o estado líquido congela, se transforma em estado sólido. A temperatura diminui. Diminui, isso. Isso, a temperatura diminui, daí fica perfeito. Agora faltam duas. Fusão. Quando o estado sólido derrete e vira o estado líquido, a temperatura aumenta. Boa, Joaquim, aumenta, porque daí fica sai do refrigerador na temperatura bem baixa e pega a temperatura ambiente que está maior do que aquela temperatura. Muito bom. Condensação é quando o vapor vira água líquida. A temperatura, eu botei ambiente, mas daí vocês falaram e eu tô sem borracha, daí eu tive que... Diminui, né? Se a gente botar o vaporzinho ali, como foi o caso da chuva, né? Subiu o vaporzinho, vocês colocaram a tampa. A tampa estava com a temperatura mais baixa, né? Diminuiu, daí forma gotinhas. Forma gotinhas que vão formar as nuvens, isso mesmo. Beleza, Joaquim, tá bem explicadinho Acabei também. De fazer que o Joaquim fez. Ótimo. Eu puxei uma flechinha e escrevi aumenta ou diminui. Isso. Porque perfeito, você tá no Isabel. escuro, Isabel. Ô, professora. Eu já te escrevi no chat, mas olha só, é que eu tô acostumada com só a luz do computador, que na verdade não é muito clara. Bom. Mas eu tô acostumada. Cuida com os olhos, né? Não é muito bom para os olhos, né? Forçar muito. Como eu tô na sala, tá tudo aceso. Clarinha quer falar e o Rafa... A Clarinha me perguntou alguma coisa e o Rafa quer ler a dele. Vai lá, Clarinha. Não, é que eu queria só falar que aconteceu com a minha experiência que eu acho que estava muito seco. E aí ela não suou por fora, ela suou por dentro. Não, mas ela vai suar por dentro, é isso mesmo. Ela vai formar as gotinhas por dentro, isso mesmo. É isso aí. Se abrir a tampa, daí pode passar para fora, né? Depois que começou a condensar, pode suar. Mas é assim mesmo, Clarinha, tá certo? É isso aí. Ô, prof, eu tenho uma dúvida. Lembra Diga. aquela vez que eu falei daquela experiência com vinagre e bicarbonato de sódio? Sim. Então, se eu fazer assim, eu botar bicarbonato de sódio dentro de um balão e encher uma garrafa de água com vinagre e botar o balão dentro, o balão vai encher? Acho que sim. Eu vou fazer essa experiência. Acho que sim, porque ele começa a borbulhar e cria gases, né? E daí pode que enche sim. Eu nunca fiz essa experiência. Eu fiz essa experiência na fermentação. A gente coloca fermento dentro de um pote, de uma garrafa, e daí coloca um balão. Daí o fermento, quando ele começa a agir, né? Quando a gente está fazendo um bolo, cria bolhas, né? Ele vai crescendo, ele vai ficando fofinho e tal. Isso é a fermentação. Se a gente colocar um balão, o balão enche um pouquinho. Fermento?
Isso, se Ô, tu fizer Manu, o vai acontecer um aleluia agora, quer ver? Tá, Eu sei, ela vai acender a luz. deu-se a luz. Não ficou muito claro, não. Sério? Mas eu acendi a luz, Creca! Mal dá pra te ver, Isabel. Né? Não ficou muito claro. Ainda parece que você é um fantasma. Parece que tá pegando fogo. Parece que Meu tá Deus! passando. Eu acendi a luz, não tá claro. Não, ó, não. Só parece, ficou um pouquinho mais claro, sim, mas não muito. Rafa, pode ler a tua, querido. A temperatura do sólido aumentou e a água ficou em seu estado líquido. A temperatura aumentou de novo e a água mas ficou em seu... mas, E a que água do seu estado líquido foi para o gasoso. mas qual é a mudança que tu tá lendo? Ah, esqueci de botar. Desculpa. Isso, porque Não tinha assim, ó, percebido. se a gente vai falar primeiro da fusão, por exemplo, ó, vou anotar aqui para eu não esquecer. Fusão. O que vai acontecer? A fusão é o gelo que vai derreter. Então, a temperatura diminui. Posso falar Agora, as minhas, prof? peraí, só um pouquinho que o Rafa, eu acho que quer continuar dele. Agora melhorou, Isabel. Agora sim, fez a mágica. Aê. Aleluia! Tã, 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 tã. Rafa, quer continuar? Posso ler as minhas? Aleluia! Gente, só um pouquinho. A prof perguntou, o Rafa tá lendo. Vamos ver se ele não quer continuar. Não quero continuar, não. Então, Rafa, tu só coloca ali, tu explicou bem, eu acho que tu, na hora de colocar a mudança, tu não colocou. Então, coloca solidificação. O que acontece, tá? Se tu precisar, pode me mandar que eu corrijo ela por e-mail, ou se tu quiser arrumar agora e ler ainda, pode ler. Desculpa, Bernardo, rapidinho, daí a gente vai seguindo então, porque agora não vai mudar muita coisa, né? A gente já viu que a da Manu deu certinho. Vaporização. Quer dizer, vaporização. Aí eu dei o exemplo, Vaporização, isso. mas aí eu dei o exemplo da evaporação. A água líquida evapora, sim, fazendo a evaporação. Aumenta. Fusão. Isso. O gelo, que é a água no estado sólido, derrete e vira líquido. Aumenta. Boa. Condensação. O vapor vira água novamente. Diminui. Não está muito Água no bem estado explicado. líquido, né? Não, tá sim, tá sim. Pode ser Solidificação. A água líquida Ô, B, se transforma... B, a condensação, tu não falou a temperatura. Condensação Isso. diminui. Diminui, tá, beleza. Aí, solidificação. A água líquida transforma novamente em gelo. Quer dizer, se transforma em gelo. Isso. Aí diminui a temperatura. Diminui a temperatura, beleza. Muito bom. Então, aqui, ó, todo mundo terminou, né? Todo mundo fez, bonitinho. Sim. Eu não disse Eu tenho a resposta. Como não? Olha, prof, eu vou... mostrar o vídeo. Você não perguntou nada pra mim? Ô, prof, Mas é que tu quer ler alguma coisa? Qual que tu quer ler? Porque todo mundo já leu. No trabalho de ciências da Folha? Todo mundo acabou de ler. Nós lemos todas, só falta a do desenho. Tu pode mostrar tu pode explicar o teu desenho, as outras já foram. Sim, eu posso, mas é o seguinte. Pode. É porque é porque eu não encontrei meu caderno de ciências, então eu desenhei na própria folha. Só cuida para não ficar, não perder as coisas, né? Porque se começar a perder tudo, daí. Tá, pode falar. Tá, esse é o meu desenho. Olha, vai ser bem pequeno para vocês. Mas se explica o que tu desenhou. Pode ser, Arthur, só explica, tá bom? Vocês também podem fichar na minha tela, né? Não, explica. Ah, eu fiz tipo esse desenho aqui, não sei se tá... Peraí, deixa eu ver um bom ângulo aqui. Aqui. Olha, aqui tem um gelo. O gelo, ele derrete. Depois vira água. Vira nuvem.
E daí a nuvem chove, que depois vira água e faz o mesmo processo. Depois vira Posso falar? nuvem, Eu posso mostrar o meu, vira prof? água, depois Só um pouquinho, nuvem, deixa ele terminar. assim. Pronto. Era para Posso fazer falar um meu desenho agora? da água na natureza, nos 3 estados físicos, né? Pode falar falar. agora? Será o meu? Então, olha, prof. Fala, Aqui em Bernardo. cima, eu fiz a água no estado líquido, umas montanhas, matinho aqui. Aí eu fiz aqui a água, né? Aí aqui, uma montanha de gelo, com aqueles lagos super gelados, sabe? Que tem aqueles meio que mini iceberg. E aí Sim. aqui, eu fiz o gasoso. A água subindo pro sol. Ok. Eu posso mostrar o meu? Pode, Manu quer mostrar, depois a gente segue. Vai lá. Mostrar o meu depois do da Manu, prof. Pode sim. Aqui A Isabel eu também fiz quer ali. de gelo no estado sólido. Aqui eu fiz um lago, né? No estado líquido. E aqui eu fiz uma nuvem evaporando de um lago, né? A água assim. Muito bom. Posso mostrar o meu? Beleza. Pode. Depois a Isabel. Ó, eu fiz. Aqui tá. Eu não fiz o gelo, mas eu fiz uma nuvem. Tá fazendo a precipitação. Ela tá chovendo, em vez de eu fazer o gelo, eu fiz a infiltração no chão, que é uma água subterrânea que vai na lagoa, mar, tanto faz. Daí ele evapora pelo sol, as plantas estão transpirando, e a nuvem é um vapor de água, que daí faz o ciclo. Isso, já descreveu o ciclo. Pode ser. O desenho. A Isabel primeiro que está com o dedo levantado. Vai lá, Isabel. Desenho, pronto. Ficou muito bonito, Joaquim. Olha como fica legal se o desenho está no caderno. Ó, já está colorido, já está ali, já está organizado, né? Muito bom. Posso mostrar? Pode sim. Peraí. Olha só. Vou mostrar aqui o da 5 que a gente está corrigindo hoje. Não sei se vai dar para ver direito, porque vocês já falaram que está muito escura a minha tela. Mas olha aí. Não, mas dá para ver. No começo desse lado aqui, tem uma montanha. Peraí, deixa eu ver. Não. Do outro lado que eu tô mostrando aqui. É que sim, fica ao contrário, aí não dá para ver direito. Aí fica uma montanha com gelo em cima. Isso. Aí depois embaixo é porque o gelo derreteu e virou água. Aí depois tem uma floresta que ela tá transpirando. E depois eu também fiz o bar, que ele tá meio que subindo vapor. Muito bem, tá ótimo. Ficou bem bonito. Joaquim, quer ler a tua? Falar a tua? Pode falar. Eu não quero mostrar o desenho dos estados líquidos. Não, dos estados da natureza. O que eu quero mostrar é aquele da semana passada. Pode ser? Aqui eu fiz realmente o que você pediu. Não sei se dá pra ver. Vou fazer de outro jeito. Só um pouquinho que eu vou olhar aqui. Deu. Dá pra ver? Ainda não, querido. Tem uma sombra. Você tá fazendo sombra. Isso, tem uma sombra ali. Dá pra ver? Já dá pra ver melhor. Agora tá bem melhor, tá bem melhor. Eu fiz o que você pediu, né, prof? Aqui eu fiz as montanhas. Aí aqui eu coloquei a precipitação. Aqui eu fiz as árvores fazendo a transpiração.
e um laguinho fazendo evaporação. Fiz tudo. Prof, Muito bem bom. sim, prof. Agora eu posso mostrar o mesmo desenho do que o Joaquim? Pode, daí vamos continuar a atividade aqui para a gente poder ir para o nosso livro ainda, hoje. Vai lá. Olha, prof. Então, não sei se dá para ver direito, porque eu não pintei, que eu fiz as montanhas com neve, eu meio que copiei de lá. Aqui eu fiz uma montanha com aquela nascente, aí aqui eu fiz um lago e aqui areia. Muito bem. Posso mostrar o meu, prof? Pode. Se der, pinta, né, Bernardo? Fica bem bonito, fica bem alegre. E dá para ilustrar melhor, né? Dá para ver melhor. O da Isabel ficou pintado, deu para ver bem. O do Joaquim também. Vai lá, pode mostrar. Acho que é o Pedro que quer mostrar, né, Pedro? Mostra aí pra gente. Eu não fiz da natureza porque eu fui lendo rápido e só entendi que tinha que fazer dos estados. Mas eu Tudo fiz bem. aqui do... Ó, peraí. Deixa eu virar a câmera. Ó, aqui eu fiz o gelo derretendo. Daí quando o gelo derreteu, esse daqui é o estado sólido. Daí quando ele derreteu, ele foi pro estado líquido. E do estado líquido ficou muito calor e ele ficou evaporando, que é o gasoso, o estado gasoso. Muito bem. Isso aí. Não foi na natureza, mas representou também. Tá legal. Muito bem, Pedro. O importante é estar fazendo as coisas. Isso aí. Gente, mais alguém gostaria de falar? Senão nós vamos começar. Eu quero mostrar a semana passada. Então vai. É porque Vai aqui lá, é mas uma competição, né? Porque se não mostrar, tipo, pá, passa na sua frente e você não mostrou. Ó, quarto ano eu é assim, pintei minha filha. também. Eu Que pintei, lindo. ó. Aí tem um monte de coisa, né? Mas é meio Então, que eu copiei. Aí tem mas ficou bem bonito. aqui os oceanos, que evapora, vira uma nuvem. Eu não entendi Isso. muito essa condensação, mas para mim condensação é outra coisa, mas aí veio a condensação, aí aqui fez a transpiração, juntou tudo nessa nuvem, aí essa nuvem aqui virou essa nuvem, e aí aconteceu a precipitação, que veio para as montanhas, aí virou gelo, aí derreteu o gelo, voltou para cá, que eu acabei de ver que aqui chama Foz na outra aula. Aí aqui os solos, aí tem filtração, aqui também tem solo, aí eu quis representar vários tipos de areia, pedra. Aí tem o lençol freático, que também vem para cá, depois de volta. Tá. Então, assim, a Isabel disse que não entendeu muito bem a condensação, tá? Então, na outra aula, agora não dá tempo, tá? Eu tenho um videozinho que eu vou mostrar aqui pra gente ver. Mas o que é a condensação? A condensação é quando o vapor vai subir para a atmosfera. Só que ele sobe para uma camada da atmosfera que é muito alta. E lá, a camada é mais fria do que a temperatura que ele está. Então, o vapor vai se formar em mini gotinhas que vão se unindo para formar as nuvens, tá? Mas eu tenho um vídeo que eu quero mostrar, só que o vídeo eu acho que ele tem uns 10 minutos e agora não vai dar tempo. Agora Mas que eu entendi, é porque eu pensei assim, ué, nuvem vira nuvem, isso não faz sentido. Ô, prof, não tem problema porque não tem aula depois. Mas, claro. Não, mas só que eu não tenho ele aqui, até eu procurar ele vai demorar. Mas daí eu vou mostrar o vídeo e vou parando para explicar, tá? Até porque eu quero testar se o meu Meet não tá dando aquela travada no vídeo, né? Lembra que estava dando? Depois eu não apresentei mais, que eu fiquei traumatizada. Pensei, meu Deus, cada vez que eu botar, o vídeo vai ficar dando aquela bugada toda, daí a aula vira um caos, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Prof, Oi? Eu nunca soube como é que faz para apresentar assim a imagem. Para apresentar a imagem, ó, se tu mexe o teu cursor aqui do mouse, ó, tem apresentar fácil, agora. É só ir aqui, ó. É que, Marina, eu acho que só dá para fazer no notebook ou no computador. Ah, no computador. Não, no celular. No celular eu não sei. No celular eu consigo, eu tô no celular. Ah, Me é? ensina, Então por tá. favor, Pedro, me ensina, cara. Eu Tá, sempre quis. depois a gente... então depois, no finalzinho, o Pedro fica um pouquinho mais, se puder, e explica para o Rafa como é que faz no celular, Rafa. E eu quero aprender a fazer no computador. O Pedro faz para o Rafa ali
que no computador celular eu também não sei. Bom, eu estou compartilhando... É só mexer o cursor aqui e aí lá embaixo vai ter... Não, mas do celular, o Rafa não sabe. Não, é só apertar nos 3 pontinhos que tem a opção de abrir tela. E você aperta na abrir tela e coloca... sim, pode abrir. Aí você abre e faz as coisas lá e tal. Tá, mas ele quer compartilhar. Bom, eu quero começar esse texto que tem ali, só antes eu vou fazer a chamada aqui. O Arthur está, a Bea está... Só uma pergunta, professora. Isso aí a gente recebeu, isso aí? Não, isso aqui é do livro. Calma aí. Arthur, Tá. Bea, Caetano hoje não tá, né? O Caio não tá. Eu tô. Ah, tá, querido, tá bom. A Clarinha tá, a Dani tá, a Manu, Felipe está, Gabriel está aí? Presente. Gabriel não. Presente, ótimo. A Gabriela. Gabi não. O Heitor. A Isabel está, os 2 Joaquim estão. Júlia Puertas. Tá aqui. Tá. Pode dar um oizinho para mim, eu fico com saudade, vocês não falam? A Letícia hoje não, né? A Marina está. Miguel e Moisés. Nenhum. Não, é Pedro. porque eles não conseguem falar, mas eu acho que o Moisés tá. Não, mas ele tem que dizer no chat ali então, um oizinho. A Pietra está, que é a foto ali com florzinha. O Rafa está e o Thales não. Ó, daí tem que o Moisés e o... Se tiver ali o Moisés e o Miguel, tá? Dei um oizinho ali. Eles não estão. Acho que não também. Bom, então no nosso livro, gente, tem alguns minutinhos, dá para a gente falar um pouco disso aqui, ó. A água dissolve muitas coisas. Uma das propriedades da água é ser solvente natural, certo? Ela é o maior solvente natural, que dissolve muitas coisas. O que é que dissolve muitas coisas? Quando a gente vai colocar, por exemplo, fazer um suquinho de pacotinho ou uma gelatina daquelas de pacote, o que a gente faz? A gente coloca o pozinho, vai colocar a água e ela vai dissolver aquele pozinho. Isso quer dizer dissolve. Então, ela é um solvente. Você botasse um pão em algum pote e depois botar água e ele fica mole? Começa a dissolver? Ele fica mole, mas ele não consegue dissolver o pão todo, né? Mas algumas substâncias a água vai conseguir dissolver. Tipo gelatina? Tipo a gelatina, o pozinho do suco, né? E outras coisas que a gente já vai analisar nas aulas que vem daqui para frente, tá? Leia o poema, observe a sequência que mostra a produção de sal nas salinas. Depois responda, tá? Quem gostaria de ler o poema pra gente? Todo, para não ficar picado. Eu! Nossa, já foi. Vai. Pode ler. Os livros contam que as nuvens saem da água, do mar, sobem até o céu, caminham com um vento devagar. Por quê? É que eu nunca senti batendo na minha cara uma gota, uma gotinha de chuva salgada. Isso, uma gota, uma gotinha só de chuva salgada, certo? O que está dizendo esse poema aqui? Ele está falando do quê? Antes de responder as perguntas que tem ali. Que a água dissolve o sal? Ele está falando ali desse poema, na realidade, ó, se os livros contam que as nuvens saem da água do mar, está falando da condensação, da formação das nuvens. Sobe até o céu, caminham com o vento devagar, que é a evaporação, né, ainda que está subindo. Por que é que eu nunca senti batendo na cara? Sente o ventinho, mas não vai sentir o vapor, né? Não tem como sentir. Uma gotinha só de chuva salgada. Porque o que acontece? Quando a água sobe na forma de vapor, certo? Ela não vai subir salgada, né? Ela vai subir na forma de vapor, certo? Não vai ser uma gota salgada, né? Bom, ali fala das salinas, tá? Não, acho que não tem muito tempo ainda. Mas vamos falar um pouquinho rápido aqui, ó. Daqui no desenho ele tá tentando, isso é um poema, né? Que ele tá falando da água, e dá para interpretar os estados além do sal, da capacidade de dissolver substâncias. As salinas.
Você sabe de onde vem o sal de cozinha que usamos para temperar a comida? Vou contar. A água do mar é bombeada para locais parecidos com grandes piscinas. O calor do sol e o vento aceleram a evaporação da água, certo? E aqui está falando, ó, à medida que a água evapora, o sal vai ficando na piscina. Após algum tempo, é possível observar o sal que se separou da água. O sal, ele não vai subir junto com o vapor. Por quê? Porque o vapor é muito leve, certo? Sim, a Prof. viu que está acabando ali. O vapor é muito leve, certo? Ele não vai conseguir carregar o sal, porque o sal são sólidos, né, que vão estar dissolvidos ali, então o sal fica. Então, por isso que formam as salinas, certo? Mas eu explico maior... Oi? Pode falar, Rafa. Era isso mesmo que eu ia dizer, que o sal não vai para cima porque ele é sólido. Porque ele é pesado, isso porque ele é sólido. Só vai... Quando a água sobe na forma de vapor, ela não consegue levar as impurezas da água. Sim, já vi que são 18 horas. Então, gente... Eu tenho uma dúvida. Fala. Qual é a diferença, assim, ó? Eu tenho uma... tipo assim, ó... a chuva, o sol, ele só vai... gente... Os líquidos que vão evaporar é tipo só água ou também se eu botar um copo de suco no sol, ele vai evaporar também? Vai evaporar também, mas vai ser diferente a quantidade de evaporação. A festa da evaporação do suco, todo mundo bota suco para evaporar, e aí a gente vai sentir depois de uma semana suco da nossa cara. Mas ali vai ser diferente, né? Porque vai ter a quantidade de... Ele vai estar misturado ali, vai demorar muito tempo, porque ele está misturado. O Arthur não vai colocar ali 10 vezes, Arthur, ali a tua chamada. O pessoal já viu. Oi. É que eu vou ter que sair, que o meu irmão tem aula. Ah, tem aula? Vai, querido. A prof também já está acabando aqui, tá? Beijo. Tá. Então, Tchau, assim, prof. gente. Tchau, querido. Essa parte aqui a gente continua na semana que vem, tá? Das salinas. Eu consegui apresentar Eu vou uma pergunta. interromper aqui a gravação. Marina, Marina, Mari, não, chamada. Tchau, prof.